título para essa palavra de hoje, e o título é Um Milagre que Traz Paz. Esse texto nos descreve a história de um homem que estava com o seu filho enfermo. A Bíblia diz que era uma enfermidade que estava preocupando aquele pai a respeito da morte. O filho estava prestes a morrer. E segundo diz aqui esse texto, esse pai, ele vai correndo até Jesus para poder Jesus fazer um milagre na vida do seu filho. Você imagina comigo como que é um pai e uma mãe que tem um filho doente em casa, quase para morrer. Você imagina comigo uma criança, talvez de 5 anos de idade, 4 anos, ela começa a adoecer, e o pai e a mãe ficam preocupados porque é uma doença perigosa. Não sabe o que é que está acontecendo, não descobriu nada a respeito disso. E como é que fica o coração de um pai e de uma mãe que está com um filho assim doente? Eu, como pai de 4 filhos, diga aleluia, eu sei muito bem que é triste quando uma criança fica doente. Aliás, o que eu penso é que criança não podia ficar doente. Quantas vezes que um filho seu ficava doente, você pensava: puxa vida, Deus, se puder, tira aí a doença desse filho e deixa eu suportar isso. É assim ou não é assim? Uma família que precisava de um milagre, porque essa doença estava roubando a paz. Então, quando o Senhor faz um milagre dentro dessa casa, esse milagre, Ele traz de volta a normalidade e traz a paz. No caso desse pai e dessa mãe, desse pai que foi buscar Jesus, o problema que ele precisava de um milagre era o filho que estava doente. Talvez no seu caso, o milagre que você precisa não é na vida do seu filho. O milagre que você precisa é no seu casamento. Porque o problema que você tem enfrentado no seu casamento está roubando a sua paz e roubando a paz de todo mundo da sua casa. O milagre que ele precisava era no filho. Talvez o seu milagre não é no filho, mas é em um problema financeiro que vocês estão experimentando nos últimos meses, que está roubando a paz de todo mundo da sua família. E você vive um mês atrás do outro, com uma mente atribulada, com um coração acelerado, sem conseguir dormir direito. Isso está roubando a sua paz. Talvez seja uma doença, uma enfermidade inesperada que chegou em você ou em alguém da sua casa, alguém que você ama. E essa doença, essa enfermidade que chegou lá, ela está roubando a paz de todo mundo. Está todo mundo preocupado e não consegue dormir em paz porque alguém que você ama está doente. Essa história que nós acabamos de ler aqui diz que Jesus fez um milagre e trouxe novamente a paz para aquela casa. Se essa história, ela me conta que Jesus fez um milagre, aqui dentro dela tem ensinamentos para que eu possa também receber o meu milagre. Quantos querem isso? Digam aleluia. Então vamos ver aqui como é que foi que aconteceu isso, para que esse pai experimentasse, essa família experimentasse esse milagre. O que eles fizeram? A primeira coisa importante aqui a compartilhar é que todo milagre, ele depende da nossa participação. É um trabalho onde eu tenho a minha atitude e Deus tem o agir dele. Qual foi a atitude aqui desse homem? Ele saiu para ir atrás de Jesus, de Cafarnaum até a Galileia, porque ele queria ver a restauração da vida do seu filho. Ele saiu correndo para ir atrás de algo que era importante para ele, gente. Todo milagre que Deus faz, esse milagre precisa acontecer em parceria. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte.
Existem coisas que não dá para eu fazer, é impossível, eu não consigo fazer impossível. Mas existem coisas que é possível e eu consigo fazer. Então, para que Deus faça o impossível, eu e você, nós precisamos fazer o que é possível. Foi o que esse homem fez. Ele foi atrás de Jesus, o que dependia dele, ele foi atrás. É interessante aqui avaliar que esse foi o segundo milagre que Jesus fez. O primeiro milagre foi no casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água. Você lembra disso, né? E como é que foi o milagre de Jesus para transformar a água em vinho? Acabou o vinho, que representava a alegria, que representava a festa daquela família. E quando acaba o vinho, Jesus, ele pede para o mestre-sala: olha, por favor, encham as talhas de água. Jesus pediu para que o mestre-sala enchesse as talhas de água, a atitude humana. E aí depois que todas as talhas são cheias de água, Jesus pega aquela água e transforma em... Encher a talha de água é comigo. Transformar a água em vinho é com Jesus. Então eu preciso ter atitude minha. Eu quero a restauração da minha casa, da minha família, eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa eu posso fazer. Vir aqui domingo e buscar pela minha família é algo que eu posso, não é um sobrenatural. O sobrenatural para restaurar algo que está perdido é com Deus, mas o que eu posso fazer, que é buscar, eu vou fazer. Esse pai, ele foi atrás e ele não ficou procrastinando naquilo que precisava ser feito para que a vida do seu filho fosse salva daquela doença. Eu preciso pensar, será que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para salvar o meu casamento? Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para vencer esse período de turbulência emocional que eu e a minha casa inteira estamos enfrentando? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Pensa um pouquinho, porque existem algumas coisas que você pode se esforçar mais. Conversar mais dentro de casa. Tirar mais tempo para a família. Tirar mais tempo com os filhos. Transformar o coração de alguém para a pessoa vir servir a Deus. Fazer um milagre de fazer uma pessoa abandonar um vício. Deixa que isso é com Deus. Mas o que eu posso fazer, que é conversar mais, amar mais, estar mais perto. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Eu estava ouvindo a história esses dias de uma família que foi tirar férias com os amigos. Alugaram um sítio grande com campo de futebol, piscina. E foram umas 3 famílias para poder tirar férias. E quando estão no sítio, eles começam a brincar, jogar dominó e conversar, e cada um tinha um filho numa idade, os filhos mais velhos estavam em um lado, e os outros mais ou menos médio em outro, e tinha 2 crianças. 2 crianças de 4, 5 anos. E de repente os pais ali brincando um com o outro, a mãe vira para o pai e fala bem assim, o pai vira para a mãe e fala assim: cadê a nossa pequena Joana? A mãe falou: está brincando, filho. Ele falou: mas vai lá ver a Joana, onde é que está? Deixa ela, está brincando. E eles continuaram jogando dominó, brincando, batendo papo. E daqui a pouquinho, passaram meia hora, o pai perguntou de novo: filha, cadê a Joana, filha? Está brincando, deixa a menina se divertir. E continuaram jogando, e brincando, se divertindo. E depois, quando acabou o jogo, foram procurar a menina de 5 anos, 4, 5 anos, a Joana. E foram onde estavam os adolescentes, os jovenzinhos mais velhos. Cadê a Joana? Não está aqui não, pai. E foram no outro grupo: não está aqui não. E saíram procurando de quarto em quarto: cadê a Joana? Joana, Joana. E gritava: Joana, Joana. E não encontrava a Joana de jeito nenhum. De repente eles chegam do lado de fora na piscina. E eles veem na piscina o corpo da Joana de 4 anos boiando morta.
Eles entraram em desespero, ligaram para o corpo de bombeiro, começaram a pedir ajuda desesperados. O corpo de bombeiro chega rápido e pega a menina, tenta de alguma maneira ressuscitar a menina, trazer a menina de volta, e tenta, e eles não conseguem. E o médico do corpo de bombeiro vira para aquele pai e fala para o pai assim: se nós chegássemos, pelo estado dela, se nós chegássemos a umas 2 ou 3 horas atrás, a gente conseguia recuperar essa menina. E foi exatamente na hora em que o pai falou para a mãe: vamos ver aonde que ela está. E a mãe ficou dizendo: deixa para depois, deixa para depois. Não dá para ficar dizendo para depois algumas coisas que estão correndo risco na sua família. Não dá para deixar para depois, para você lutar pelo teu casamento. Você está brigando demais e você vai protelar, pedir uma ajuda. Não dá para deixar para depois. Você está esfriando na fé, descontrolado emocionalmente, descontrolada. E você fica deixando para depois algumas coisas que era para fazer agora. E que depende de você, não depende de Deus. Salvar aquela menina não dependia de Deus, dependia do pai fazer o que tinha que ter sido feito, da mãe fazer o que tinha que ter sido feito. A segunda coisa que eu vejo nessa história, se nós queremos experimentar o milagre, nós precisamos colocar as prioridades certas. Naquele momento em que o filho está enfermo, quase morrendo, o pai deixa todas as suas responsabilidades. Ele era um oficial do rei, ele era um homem atarefado, ele era um homem ocupado. Então ele deixa tudo, todas as suas tarefas, e ele vai correr para poder pedir ajuda, socorro, para que ele não perdesse o seu filho. Nesse caso, o pai, ele colocou como prioridade: eu vou pegar a ajuda de Jesus para eu não perder meu filho. Eu preciso avaliar se eu estou colocando as prioridades certas, porque talvez você está trabalhando, e isso é bom, é importante, eu incentivo você a trabalhar e a crescer, mas você não pode colocar isso como prioridade se você está perdendo o seu casamento. Você não pode colocar isso como prioridade se você está perdendo sua família. Você não pode colocar isso como prioridade se você está perdendo o chamado que Deus tem com você na sua vida. Não pode. Seu casamento está morrendo, seu relacionamento com a família está morrendo, sua vida espiritual está morrendo. Então qual é a prioridade? Para eu fazer o milagre de Deus vir para a minha vida, eu preciso definir uma prioridade, definir prioridades. Eu fico pensando que esse homem poderia colocar uma série de obstáculos. Ele poderia dizer: não tem como, eu sei que é importante buscar Jesus, eu sei que é importante, eu sei que Ele faz milagre, eu sei, mas eu tenho tanta coisa para fazer aqui que o rei pediu, mas eu tenho tanta responsabilidade. Se alguma coisa é prioridade para você, você tira os obstáculos e você faz com que aquilo aconteça. Se você tem como prioridade a restauração do seu casamento, da sua família, você vai dar um jeito e você vai correr atrás de Deus para poder Deus fazer com que isso aconteça. Sem colocar obstáculos. Eu não posso colocar obstáculos entre eu e Deus, para eu experimentar os milagres que Deus quer fazer na minha vida. Deus quer fazer milagre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O que eu preciso é eu mesmo tirar os obstáculos e dizer: eu vou atrás de Deus, eu vou buscar a Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. Eu vi que esse homem, ele recebeu o milagre porque ele decidiu pagar o preço necessário. E qual foi o preço? Ele sair
de onde ele estava, ele sair de Cafarnaum até a Galileia. Ele se esforçou para fazer o que precisava ser feito. Eu preciso estar decidido a me esforçar. O que eu preciso fazer que vai exigir de mim esforço, mas que em troca do meu esforço vai trazer algo importante para a minha casa. Em troca do meu esforço vai trazer algo importante para o meu casamento. Em troca do meu esforço vai trazer algo importante para o meu relacionamento com os meus filhos. Poxa! Tudo na vida que é importante se conquista pagando um preço. Tudo na vida que é importante se conquista pagando um preço. Você não vai ver ninguém que conquistou algo relevante na vida que não pagou um preço. Então, se eu quero viver um milagre de Deus, qual é o preço que eu tenho que pagar? O esforço que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um esforço. Eu quero aproveitar aqui esse momento e dizer parabéns para cada um de vocês, porque mesmo com essa chuva, com esse frio de repente que aconteceu, você conseguiu vencer o frio e vir para a casa de Deus para poder buscar. Parabéns pelo seu esforço, parabéns pela sua atitude que está aqui. Aliás, eu quero aproveitar e dar um aplauso para Jesus por você. Aleluia, pode fazer isso sim, diga glória a Deus, aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você está de parabéns. Sabe o que significa? De que a sua família é importante para você. Isso significa que a paz, quando nós convidamos você para dizer, nós vamos fazer um clamor pela paz na sua família. Aí você venceu a chuva, o frio, deu vontade de ficar em casa, mas falou, não, eu vou. Sabe por que você falou isso? Porque a paz da sua casa e da sua família, ela é importante para você. A paz no seu casamento é importante para você. Então, parabéns por isso. Parabéns. Outro aprendizado que eu tiro nesse texto, nessa história de milagre, é que esse homem, ele mostrou fé e atitude. Ele mostrou a fé quando ele abriu a boca para poder pedir para o Senhor ajuda. Ele não ficou em silêncio. Ele foi correndo até Jesus e ele falou, por favor, salva o meu filho. Por favor, eu preciso que você faça alguma coisa para salvar o meu filho. A fé e a atitude, elas precisam andar lado a lado. Não adianta você dizer que é uma pessoa de fé, não, eu tenho fé que Deus vai abençoar minha casa. Eu tenho fé que Deus vai abençoar minha filha, tá? Mas a fé, ela é acompanhada com a atitude. Então, o que você está fazendo para poder experimentar essa paz, restauração, esse milagre de Deus na sua casa? Como é importante você, pela manhã, 5 minutinhos que você tira, você ora antes de sair para trabalhar, abençoa a vida dos seus filhos, sua casa, sua esposa, e você abençoa o seu trabalho e vai para o trabalho. Não adianta você dizer que tem fé se você não tem atitude. Por que você, esposa, quando o seu esposo sai para trabalhar, você disse que tem fé, então você não coloca lá 5 minutinhos que você coloca o seu joelho ali na beira da cama e fala, Deus abençoa o trabalho do meu esposo. Abençoa para tudo que ele fizer lá ser uma bênção, para ele prosperar. Livra ele do mal, livra ele das ciladas, livra ele das piriguetes, Senhor. Tem uma irmã do seu lado, fala assim, irmã, fala assim, vigie em oração, fala para ela, fala para ela. Por quê? A minha fé precisa ser acompanhada da minha atitude. Quantas e quantas vezes eu acredito muito que eu fui abençoado, sendo promovido na empresa que eu trabalhava, porque sempre que eu saía de casa, minha esposa bota o joelhinho no chão e ela ora e abençoa. E ela pede cobertura sobre a minha vida.
Hoje, toda semana eu estou viajando para um lugar do Brasil, e eu sei que quando eu saio, ela já estende a mão e fala: Senhor, abençoa meu marido, usa ele, unge ele, livra ele das piriguetes, Senhor, do meio do caminho, dos aviões da vida. Eu sei que ela faz isso. Você está rindo, hein, irmão? Mas isso faz uma diferença grande. Faz uma diferença grande no seu dia, no dia das pessoas da sua família. Você abençoar seus filhos na escola. Eu todo dia, meus filhos saem para a escola, eu estou no quarto em oração, eu abençoo o Senhor, abençoo os meus filhos na escola. Abençoa eles lá, olha só que diferença. Você não quer abençoar seus filhos, liberar uma palavra boa de Deus para eles, 5 minutinhos do seu dia, isso não é nada. Então isso me faz experimentar milagre, isso me faz viver milagre. Olha o que mais eu aprendo com esse homem mostrou que a sua fé era uma fé perseverante, porque o versículo de número 48 e 49 diz assim, olha: então Jesus diz, se você não vê sinal nem milagre, você não vai acreditar. Aí disse o oficial: Senhor, por favor, desce logo antes que o meu filho morra. Quando ele pediu para Jesus curar, Jesus meio que deu um teste nele. Fala para o teu vizinho assim: Deus te testa. Sabe o que Jesus falou para ele? Não vou fazer, porque vocês precisam ver sinal e tem que ver milagre. Da maneira como eu vou fazer, você não vai aceitar. O que o homem falou? Por favor, Senhor, vai logo, Senhor, para o meu filho não morrer. Ele mostrou perseverança. Se você avaliar, algumas pessoas não perseveram porque elas pediram, elas oraram, vieram no culto e o negócio não aconteceu do jeito que elas queriam. Elas falaram: também não vou mais nada, não. Não aconteceu nada. Não aconteceu do jeito que você queria. Porque o milagre, quando vem de Deus, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Se você quer um milagre de Deus, então espere para poder o negócio acontecer. Do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele. Porque o milagre de Deus não é da minha maneira. A maneira desse pai, sabe como é que era? No início: Senhor, vai lá para poder salvar o meu filho. E qual foi a maneira de Deus? Eu não vou lá nada, eu vou liberar uma palavra daqui. Se você acreditar, seu filho é salvo. Então nós precisamos ter uma fé perseverante, porque quando não acontecer do meu jeito, do jeito que eu quero, eu vou continuar orando, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz de que os pensamentos de Deus são melhores e maiores do que os meus pensamentos. A Bíblia diz de que Deus tem pensamento para nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Nós queremos o fim, uma realização de um sonho, uma manifestação de Deus em alguma área, só que esse fim vai acontecer do jeito dele, da maneira dele. O problema é quando eu não entendo o início do processo e largo e abandono a Deus no início do processo. É quando eu abandono a Deus no meio da caminhada. E esse homem não fez isso. Ele falou: não, se você não acreditar. E Jesus falou: vai lá que o teu filho já está curado. O que ele foi? No meio do caminho acreditando. Não, tá bom, se Deus falou, vai estar curado. Se Deus falou, vai estar curado, vai estar curado. Persevera, meu irmão. Persevera. Coloca na sua vida perseverança ao invés de murmuração. Porque eu fiquei pensando que esse oficial, ele poderia ter duas atitudes. A primeira foi a de fé, foi a que ele teve. Mas ele poderia ter tido uma outra atitude que muitas pessoas têm. Qual é? Vai no meio do caminho, puxa vida, pedir para ele ir lá, nem vai, nem tem tempo para mim, tá vendo? Tem tempo para os outros, para mim não tem, olha só, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí se ele vai murmurando no meio do caminho, o que ia acontecer com ele? Perdeu o milagre. Porque Deus faz milagre é para quem acredita e não para quem murmura. A murmuração não move a Deus, o que move a Deus é a fé. A murmuração afasta Deus, o que atrai Deus é a fé. E o que esse homem mostrou foi fé. Ele continuou caminhando e caminhando, sem murmurar, persistiu.
Aí olha o que aconteceu. O versículo 49, o versículo 50 diz: então disse Jesus, vai lá, porque o teu filho já vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, foi-se. E descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e anunciavam dizendo: olha, teu filho está vivo. E ele perguntou: que horas foi que ele melhorou? Disseram: ontem às 7 horas, a febre deixou ele. Então entendeu aquele pai que era aquela mesma hora que Jesus disse: o teu filho vive, e ele creu. Ele entendeu que a atitude dele de fé, de caminhar, de ir, sem murmurar, recebendo a direção, a vontade de Deus, é o que proporcionou o milagre dele. Olha uma coisa que eu vou dizer. Nós vamos, no próximo domingo, estar orando pela sua família e pelos sonhos da sua família. Uma atitude sua é você vir aqui trazer os pedidos de todo mundo da sua casa, as fotos, e você deixar Deus fazer a obra. Acredite no que Ele vai fazer. Mas eu queria que fosse assim. Não, você não queria, você quer que Deus faça um milagre, é isso que você quer, sim ou não? O jeito, Ele vai dar o jeito. A maneira é a maneira dele, porque Ele tem a melhor maneira. O seu jeito é um jeito perfeito. Eu vejo que esse oficial do rei, ele tomou posse da palavra que Jesus liberou quando disse: vai, porque o teu filho, ele já está salvo. E quando ele acreditou, diz esse versículo 53, que ele acreditou, viveu o seu filho e acreditou em Jesus, ele e a casa dele. Diga, ele e a sua casa. E eu vou finalizar com isso aqui. Você sabe por que a casa dele acreditou em Jesus? A casa dele acreditou em Jesus porque ele teve uma atitude de fé e não de murmuração. A nossa casa e a nossa família acreditar em Jesus depende da maneira como nós nos posicionamos quando estamos dentro dela, no meio deles. Porque tem pessoas que não conseguem vir para servir a Jesus porque a palavra de alguém que conhece Jesus, que ela conhece, é só palavra de murmuração. Então, quando fala acredita em Jesus, Deus pode libertar, a pessoa não acredita. A casa toda acreditou em Jesus. E a casa toda acreditou em Jesus por quê? Porque aquele pai, ele abriu a boca para declarar fé e não murmuração. Ele abriu a boca para declarar gratidão e não questionamento. Então é isso que nos faz experimentar um milagre. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez. A Bíblia diz que esse foi o segundo milagre que Jesus fez. O primeiro milagre do ministério de Jesus foi num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. O segundo milagre foi recuperando e restaurando a vida de um filho que estava quase morrendo. E qual é o sinal que isso passa para mim e para você? Qual é a mensagem que isso passa para nós? Se o primeiro milagre de Jesus foi num casamento e o segundo milagre de Jesus foi na restauração de um filho que estava morrendo, isso diz de que Jesus se importa muito com a família, com a minha família, com a sua família. Jesus se importa com o seu casamento. Jesus se importa com a vida dos meus filhos, dos seus filhos. E é por isso que essa igreja está determinada a orar buscando a paz de Deus no meio das famílias. Eu quero convidar você para ficar de pé. Olhe só, meu querido. A atitude desse oficial do rei, sabe qual foi? Buscar socorro em Deus pela salvação do seu filho. E ele recebe não só a salvação do seu filho, ele recebe a salvação de quem? De toda
a sua família. Você está aqui essa noite, e é bem possível que existe alguma área da sua vida que você esteja precisando de um milagre. Talvez a área que você precisa de um milagre não é na sua família, mas é no seu trabalho. Você está orando por uma oportunidade nova, por uma coisa grande que Deus pode colocar na sua mão. Isso é um milagre que vai trazer mais paz para a sua casa. Talvez o que você está precisando é de um relacionamento mais em paz no seu casamento, porque vocês estão brigando, você está brigando todo dia, toda semana vocês estão brigando, isso está deixando você angustiada, minha filha, porque chega em casa toda semana e é briga, e é confusão, meu Deus. Aí você precisa, junto comigo, orar aqui na frente e falar assim: Deus, traz paz dentro da minha casa e dentro da minha família, traz paz no meu casamento. Deus é poderoso para isso. Esse homem teve atitude, ele foi, atitude. Lembra, o milagre de Deus é: eu faço a minha parte e Deus faz a dele. E sabe qual é a parte que cabe para nós aqui essa noite? É a atitude de vir no altar para poder pedir: Deus, abençoa a minha família. Pastor, eu quero receber essa bênção e essa paz para a minha vida e para a minha família. Pega a sua família aí, as pessoas que estão com você, e você vai vir como família aqui na frente para orar. Mesmo que você fique pelo corredor, só de você dar um passo para frente já é um sinal para Deus. Vem aqui na frente, vem aqui para orar, vem aqui com a sua família, junto com a sua família.